Graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor neste momento. No Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Dos versos 11 até o verso de número 19. Pedi aos irmãos que leiam comigo, eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Vamos ler de maneira bem pujante, para que saia também na nossa gravação, a voz de vocês, lendo o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Todos juntos. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos mais uma vez. Ó Deus amado, Deus bendito, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui entre nós, pela tua palavra, que agora será explanada. Pedimos também a orientação dos altos céus, para que possamos, Pai amado, expor o texto bíblico de maneira fiel. Pedimos a Ti também que a Tua palavra, Pai, que não volta vazia, sabemos disso, ela cumpra em nós, ó Deus, a exortação, a consolação e a edificação. Por tudo isso, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos com o perdão dos nossos pecados, porque nós Te oramos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para o texto da nossa apreciação na manhã de hoje, nós vamos tratar, obviamente, de um assunto, será o assunto central da mensagem, que é justamente a gratidão. E a gratidão, diria eu, que ela é uma postura natural de todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo, ele tem como um elemento perceptível uma postura de gratidão. Gratidão para com Deus, gratidão para com o próximo. Então, é assim que todo aquele que é nascido de Deus se comporta, se porta diante da vida. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber aqui no verso de número 11, que Jesus estava de caminho para Jerusalém e que Jesus passava pelo meio de quem? De Samaria, da Galileia. E neste momento nós vamos encontrar 10 leprosos. 10 leprosos. Pessoas que deveriam ter um coração extremamente grato, ainda mais depois do que aconteceu com essas pessoas, com essas 10 pessoas. Vamos entender no texto que 9 dessas pessoas, quase que com certeza, eram de origem judaica.
E o texto expressa que uma delas era samaritana. Entendemos ainda, pelo texto e por tudo que sabemos do contexto bíblico, que havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Eles não se davam, eles não se falavam. Havia, de fato, uma dificuldade enorme na relação entre eles. Parece que não é privilégio nosso, né? Nós que vivemos numa época também onde as pessoas têm uma dificuldade enorme de se relacionarem, porque um tem uma opção partidária tal e o outro a outra, então há uma dificuldade enorme da gente poder se relacionar. Amizades são rompidas, pessoas de fato deixam de se falar, excluem umas às outras lá das redes sociais. Mas aqui o que acontecia, amados? Quando a região das 10 tribos de Israel foi tomada pela Síria, a Assíria desenvolveu uma estratégia bem diferente. Ela tinha por hábito fazer aquilo que se chama caldeamento sucessivo. A forma de colonizar da Assíria, e veja que eu falo Assíria, tá? Era da seguinte forma: eles traziam pessoas de outras partes do império para determinada região e tiravam as pessoas dali e levavam para outras regiões. E com isso, o que ocorria era que o povo perdia completamente a sua identidade. A sua religião passava a ser uma religião misturada, a sua língua já não era mais a língua de origem daquele povo, porque havia uma miscigenação racial, havia o sincretismo religioso, tudo isso acontecia. E foi justamente o que ocorreu com o povo samaritano. Eles passaram por esse processo chamado caldeamento sucessivo. E, obviamente, o judeu, que se achava muito puro, tanto etnicamente como também na sua religiosidade, ele não se dava bem com o samaritano. E Jesus já havia, em outro momento, colocado como exemplo quem? O chamado bom samaritano. Que, por sinal, esse título que a sociedade bíblica coloca já é um título um tanto quanto preconceituoso, porque pode dar a ideia que se aquele era o bom samaritano, os demais não eram tão bons assim. Então, o samaritano, na parábola, foi colocado como o exemplo para todos. E aqui nessa passagem, mais uma vez, Jesus coloca o samaritano como um grande exemplo daquele que merece ser seguido porque foi movido por gratidão, gratidão por tudo aquilo que ele realizou. É interessante dizer a vocês que nós ocidentais, nós não temos por hábito as chamadas disciplinas espirituais. Talvez até vocês, alguns talvez nunca tenham ouvido falar em disciplinas espirituais. São diversas. E dentre elas nós encontramos a disciplina espiritual da gratidão. Os antigos cristãos, e ainda no Oriente acontece assim, eles têm por hábito elencar, listar todas as bênçãos recebidas da parte de Deus e diante de Deus, em oração, agradecer a Ele por cada uma das bênçãos conquistadas. Olha que coisa! Eles são mais metódicos do que nós. E eles, nessa postura, eu creio que eles consigam fazer com que não sofram assim de amnésia espiritual. Porque muitos de nós, muitos cristãos, embora recebendo muitas bênçãos da parte do Senhor, acabam deixando de agradecer ou de reconhecer aquilo que Deus tem feito. A gente tem por hábito lembrar muito mais daquilo que ainda falta, daquilo que ainda não foi concluído. Então, essa é a nossa postura costumeira. E deixamos de perceber assim quantas benesses Deus tem nos concedido. Talvez seja para nós, inclusive, um estímulo hoje para adotarmos seguidamente a prática da disciplina espiritual da gratidão, de colocar num papel tudo aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida
e diante dele agradecer: Senhor, eu te glorifico por isso, eu te agradeço por aquilo outro, como o Senhor tem sido bondoso para comigo, apesar de muitas lutas que eu tenho vivido, eu tenho percebido a tua mão, o teu cuidado, o teu favor sobre a minha vida e sobre a vida dos meus queridos, dos meus filhos, dos meus familiares. Eu acho que isso seria muito salutar para a nossa própria espiritualidade. Mas quando nós olhamos para o texto, veja comigo, o texto vai dizer que ele, versículo 12, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E o curioso de observar aqui no verso 12 é que, embora houvesse entre eles uma dissensão tremenda entre judeus e samaritanos, uma dificuldade de relacionamento, uma coisa pesada, séria, preconceito racial, preconceito religioso. Mas uma coisa importante nós temos que notar aqui: a tragédia, a enfermidade, a doença fez com que eles superassem todos os bloqueios, todas as dificuldades, porque eles precisariam conviver, se ajudar mutuamente para que a vida pudesse ser possível. E talvez isso seja para nós também um grande exemplo de reflexão. Talvez nós precisemos pensar que, embora divergindo dos demais, nós não devamos excluí-los da nossa convivência, do nosso rol de amigos, das nossas relações. E ao olhar para isso tudo, meus irmãos, o texto vai nos dizer, no verso 13, que ficaram longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. A primeira coisa que nós não podemos negar aqui é que a lepra, que na verdade não é a mesma lepra que nós conhecemos, a hanseníase, mas era uma série de enfermidades cutâneas na pele, que pela lei mosaica impedia aquelas pessoas de estarem no convívio social. Mas, enfim, o que é importante para nós é que elas estavam segregadas por conta da sua enfermidade. E quando eu olho para esse verso, eu vejo que eles estavam longe. E por que eles estavam longe? Eles tinham que ficar, pelo menos, 100 passos de uma pessoa sã. Eles tinham que ficar de forma recuada. E o texto nos fala que, de uma forma maravilhosa, parece que eles já ouviam ou já ouviram falar a respeito de Jesus, porque eles reconhecem que esse que aparece a eles é justamente mestre. Eles dizem: mestre, rabi, rabino, compadece de nós, ou seja, tem de pena, compaixão, misericórdia da nossa dor, do nosso sofrimento. Nós estamos alijados do convívio com os nossos familiares, nós não podemos trabalhar, nós não podemos estar na sociedade vivendo como as demais pessoas. Então, tende compaixão de nós, sente a nossa dor, olha para o nosso sofrimento. E eu digo para você, nesta manhã, que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos olhar mais com compaixão para aqueles que estão à nossa volta e sofrem. Nós precisamos estender a mão para aqueles que se encontram marginalizados socialmente. Nós precisamos ter um coração mais sensível, que tudo aquilo que nós conquistamos, obtivemos, não nos impeça de ir ao encontro do outro e socorrê-los em suas fragilidades, em suas dores. A igreja precisa ser, de fato, esse canal de amor, de expressão genuína, de afeto para com os demais. Uma igreja que age assim é uma igreja que cumpre realmente a vontade de Deus, que mostra Jesus Cristo às pessoas que estão à nossa volta, para que elas percam talvez uma visão tão estigmatizada da igreja, mas que elas possam olhar para nós como pessoas sensíveis,
como pessoas que chegam próximo, como pessoas que estão atentas realmente a tudo que acontece em nosso meio. Nós não podemos ficar apenas fechados na nossa própria vida eclesiástica, dentro da igreja, mas nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Precisamos atender às dores daqueles que são mais empobrecidos, aqueles que não tiveram as oportunidades que nós, digo eu, a maioria de nós aqui hoje tivemos. Mas nós precisamos também pregar o Evangelho para todos, inclusive para aqueles que são mais bem aquinhoados, os privilegiados, porque embora privilegiados, talvez intelectualmente ou financeiramente, eles estejam clamando por socorro, eles estejam pedindo para que Jesus venha salvá-los, porque eles estão presos nas suas mazelas, nos seus pecados, nas suas dores. Encontrei-me com um senhor esses dias aqui em Caraí, e ele passou por diversos sofrimentos, perdeu um filho, ficou muito doente, desenganado pelos médicos, mas voltou plenamente à vida, mas com o coração muito sofrido, principalmente pela perda do filho. E aquele homem me dizia que ele ainda sonhava em voltar ao trabalho, em produzir, embora não precisasse mais de trabalhar. Eu disse para ele assim, eu falei, meu amigo, meu irmão, talvez Deus esteja te conduzindo para servi-lo agora, para degustar um pouco da vida, das coisas que o Senhor Deus permitiu que o irmão tivesse. E ele me disse assim, mas eu penso em trabalhar, eu sei que eu posso contribuir muito ainda para a sociedade, mas eu tenho um receio, que no cenário onde eu trabalho, a corrupção graça, e eu não quero participar de certas coisas. Eu falei, então, meu irmão, talvez seja mais um motivo para o irmão agora frequentar uma igreja, se tornar membro realmente, evangelizar, cuidar da sua família, cuidar dos seus. Talvez o irmão possa dar uma contribuição muito grande, espiritualmente falando, às pessoas. Existem pessoas muito bem aquinhoadas que estão precisando de salvação, vivendo a lepra do pecado, daquele pecado que primeiramente atingiu Adão e Eva, que fez com que toda a raça humana fosse de fato afetada e carregasse em si a mácula do pecado. E nós precisamos comunicar a elas o amor de Cristo. E quando eu olho para o texto ainda, nós olhamos assim no versículo de número 14, ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. É interessante dizer que quando Jesus cura esses 10, Jesus não os toca. Jesus poderia tê-lo feito, mas não fez. Talvez em respeito à lei judaica, não querendo feri-la, talvez, mas Jesus apenas com uma ordem, e eles partem, e quando partem são curados. O que mostra para nós que Jesus tem todo o poder de curar. E eu lembro a você que nesse grupo aqui, nós tínhamos o quê? 9 judeus, possivelmente, e um samaritano. E todos eles precisavam de quê, irmãos? Precisavam de cura. Queriam voltar à vida normal. Isso mostra para nós a universalidade do pecado. Ou seja, o pecado atingiu a toda a raça humana. Porque a enfermidade aqui, ela é símbolo do pecado, embora não necessariamente ela seja o pecado. E aí o que acontece, meus irmãos? Romanos 3:23 nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade estava distanciada de Deus. E o único caminho para essa reconciliação se dá através da pessoa bendita do Salvador, Jesus Cristo. Mas até aqui ainda, eles estão olhando para Jesus como mestre. A visão deles era que Jesus era apenas um mestre. O que mostra para nós que a compreensão deles
era uma compreensão diminuta a respeito de Jesus, porque Jesus não era apenas mestre. Ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E ao olhar para o texto, nós vemos da seguinte forma: ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Eu sei que você deve saber, mas eu preciso responder. Os sacerdotes tinham como incumbência, pela lei mosaica, de aferir se uma pessoa estava sã e que essa pessoa estava agora em condição de voltar ao convívio social. Isso era uma prerrogativa do sacerdote. Era ele quem fazia isso. E o texto diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E veja que a cura não aconteceu no exato momento que ele falou: vá, caminhe em direção a ele, ao sacerdote. Não, o texto vai dizer para nós aqui, veja comigo, aconteceu que indo, ou seja, no caminho, o que ocorreu? Eles foram purificados. Tudo aquilo que eles tanto sonhavam aconteceu. A cura. E não dá para negar que quando nós temos uma enfermidade, o desejo maior que todos nós possuímos, nutrimos, é de ficarmos curados. É o nosso maior desejo. Será que não vou inventar uma droga para a minha enfermidade? Um remédio que me cure? A expectativa é grande em relação à cura. Mas o texto fala que eles foram purificados, foram curados enquanto eles estavam indo, no caminho. E ocorreu algo fantástico, algo extraordinário. O versículo de número 15 nos diz que um dos 10, vendo que fora curado, obviamente todos perceberam que foram curados porque estavam limpos. Vendo que fora curado, voltou e dando glória a Deus em alta voz. Algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é que todo aquele que realmente tem um encontro com Cristo e é curado não só no físico, mas curado também na alma, que recebe a salvação, que passa pela regeneração, essa pessoa, ela vai fazer inevitavelmente uma coisa: ela vai glorificar a Deus, ela vai exaltar a Deus, porque só quem carregou o peso de um pecado grosseiro e foi perdoado por Deus é capaz de reconhecer o alívio do perdão, da liberdade que encontra agora em Cristo Jesus. E aí a gente olha para o texto, meus irmãos, e o texto vai nos dizer que um dos 10, o improvável, voltou. O improvável voltou. Quantas pessoas você já deve ter abençoado, ajudado, assistido, estado ao lado dos momentos mais difíceis, e essas pessoas nem foram capazes de dizer obrigado. Eu lembro que uma das lições que eu aprendi ainda pequeno, e aí veja como é importante a formação em casa, né? Uma das grandes lições que meu pai me deu foi a seguinte: quando alguém te fizer alguma coisa boa, te der algum presente, te ajudar em algo, não existe uma outra ação mais rápida por acontecer do que o agradecimento. Ela exige celeridade, rapidez. E meu pai ia mais longe e dizia: se você ganhou um presente, você agradeça naquele momento com todo entusiasmo ao presente recebido. E na primeira oportunidade que você tiver, você de novo agradeça. Naquela época nós não tínhamos telefone, hoje nós temos, para demonstrar gratidão na hora e para demonstrar gratidão depois, quando chegamos em casa. E a gratidão precisa ser muito mais do que uma palavra. Ela precisa ser uma virtude. Além das disciplinas espirituais que eu falei para os irmãos, a gratidão precisa ser uma virtude que nos acompanha,
um coração sempre grato, um coração sempre pronto a perceber os gestos de amor, de solidariedade, de misericórdia e agradecer. E uma vez agradecendo, também sermos estimulados a fazer o bem a todos aqueles que nos cercam. E quando olho para o texto, veja comigo, observe comigo ainda, nós vamos perceber algo muito interessante quando ele diz aqui: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aqui é uma expressão de profundo agradecimento, de muita felicidade por aquilo que aconteceu com ele. Mas talvez, sendo um advogado do lado contrário, eu pudesse dizer assim: não, mas os demais, os 9 que não voltaram para agradecer, eles não voltaram por um motivo. Sabe qual foi o motivo? Eles estavam ávidos por voltar ao convívio familiar e por isso que eles não voltaram logo. Por isso não foram agradecer a Jesus de pronto. Mas, meus irmãos, diante de uma cura, de uma enfermidade que os privava do convívio com as pessoas mais preciosas, os seus parentes, os seus amigos, como não voltar e agradecer? E aí eu preciso dizer para vocês uma coisa. Numa época gélida como a nossa, de frieza espiritual, como tantos crentes que foram alcançados pela graça de Jesus, que receberam o perdão de Deus, estão situados entre aquele grupo chamado de desigrejados. Como pessoas que tiveram um encontro real com Cristo, privaram de uma experiência forte, verdadeira, de amor, de perdão, como essas pessoas estão distanciadas de Cristo. Não há desculpa. Porque a igreja me feriu, porque eu fui machucado por lideranças, porque eu vivi isso, porque eu vivi aquilo, porque eu... Meu irmão, minha irmã, quem te salvou? Quem deu a vida por você? Jesus Cristo. Isso deveria ser forte o suficiente para nós vencermos todos os obstáculos, para viver para Ele, para adorá-lo, para amá-lo, para exaltá-lo e para dizer em plenos pulmões a todas as pessoas a diferença que Cristo fez na nossa vida e na nossa história. O que o cego disse? Porque muitas pessoas pensam que nós temos que ser catedráticos para expressar ao mundo o amor de Cristo. O cego disse o quê? Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. E o que nós temos que fazer para com as pessoas à nossa volta é amá-las e contar para elas o que Jesus Cristo fez em nossa vida. Isso será suficiente, nada além disso. E olhando para o texto, além de dar glória a Deus em alta voz, o texto diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Ou seja, ele fez o quê? Qual seria a palavra que nós usaríamos? O que ele fez com esse gesto? Quem foi que falou adorou? Foi você, Paulo? Adorou. E aí eu digo para você, só se adora quem? Parece básico o que eu estou falando, o que eu estou perguntando, mas só se adora a Deus. E agora, para esse aqui, Jesus não é somente um rabi, ele não é somente um mestre. Para ele agora, diante da cura, desse encontro maravilhoso que ele teve, Jesus é reconhecido por ele como Deus. Meus irmãos, e para o judeu que aguardava um Messias, que esperava por uma nova era, porque não havia de forma concluída ainda essa libertação que só Cristo pôde trazer, só a nova aliança traz.
Agora ele estava diante do Salvador e ele adora, ele reconhece que ele era Deus. Ele se prostra e mais uma vez aparece a expressão agradecendo-lhe. Meus irmãos, nós precisamos de gratidão. Todo aquele que é crente é alguém que agradece. O Espírito Santo precisa nos impulsionar a ir ao encontro dos outros e falar: meu irmão, eu sou grato a Deus por tudo aquilo que você fez. Eu sou grato a Deus pela pessoa que você é. Eu agradeço a Deus porque sempre que eu precisei de ti, você nunca se ausentou. Sempre esteve disponível, sempre que pôde. E aí o texto diz assim: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E aqui mais uma premissa equivocada nossa, dos evangélicos, ela é desfeita. Nós temos por hábito dizer que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim que a gente fala? Meu irmão, se isso fosse verdade, os 10 teriam vindo. Porque todos os 10 padeciam da mesma enfermidade, da mesma dor, da mesma segregação. Era para todos virem. Só que todos não vieram. E aí o texto diz para nós, Jesus perguntando aquilo que por vezes nós também nos perguntamos: onde estão os demais que nós abençoamos, que nós ajudamos, que nós cuidamos, que nós assistimos? Era para todos virem. Eu atendi uma pessoa há muito tempo, tenho carinho por ela, por essa pessoa, que viveu muito tempo com uma doença grave que é o câncer. Dentre tantas pessoas que eu pude atender, uma me vem à mente, e eu estive com ela em todos os momentos em que ela sofreu, padeceu com aquela doença. Um dia me ligaram e me disseram: olha, ele vai sair da UTI, da CTI, em 30 minutos, irá para o quarto. Já acabou tudo, tinha acabado a cirurgia, já tinha superado aquele momento ali que precisava aguardar, e agora ele estava indo para o quarto. Irmãos, nós chegamos ao quarto antes da família dele chegar. Estivemos orando, ligando, preocupados, atentos a tudo. E aí eu pergunto a você: ele se converteu? Ele abriu o coração para Cristo? Ele abraçou a fé? Não. Jesus o curou, mas ele não se converteu. Ele não se converteu. Por isso que Jesus, ele curou esses 9 aqui. E os 9 não voltaram. Mas os 9 não tiveram oportunidade, então, de fazer aquilo que deveriam ter sido feito. Aquilo que deveria ter sido feito. Se voltado para Cristo, adorado a Cristo e reconhecido que Ele era Deus, e com imensa gratidão pela cura que Ele realizou. Em contrapartida, graças a Deus, eu poderia citar inúmeros casos de pessoas que nós estivemos ao lado delas e elas se voltaram para Cristo também, abraçaram a fé. Somos extremamente gratas a Deus e a nós pelo apoio pastoral oferecido. Mas, olhando para o texto, nós vemos aqui que há uma necessidade agora de salvação, não somente de um grupo específico, mas toda a humanidade precisa de salvação. E nesse ponto, Jesus não faz acepção de pessoas. De todas as tribos, línguas, povos e raças, muitos virão te louvar, diz Apocalipse para nós.
Então Deus tem os seus eleitos nas mais variadas e distantes partes do mundo, nas mais variadas etnias, culturas, línguas, nas mais variadas condições sociais. Mas isso mostra que toda a humanidade precisa do Salvador. Versículo 18: não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus coloca nessa narrativa aquele que era samaritano como um exemplo para nós do que deve ser feito quando recebemos a bênção do Senhor. Nós devemos agradecer, e quando recebemos a bênção dele, salvação, de perdão de pecados, nós precisamos devotar a nossa vida diariamente ao Senhor. E para finalizar, verso 19, o texto diz assim: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Algumas coisas importantes aqui. Jesus ordena que ele vá viver, que ele continue a sua jornada, a sua caminhada, volte ao convívio dos seus familiares, à sociedade, porque ele já fez aquilo que deveria fazer, já adorou, já reconheceu. Mas quando o texto fala levanta-te, você lembra da passagem do filho pródigo, quando o texto diz que, levantando-se, foi ele ter com o seu pai? Lembra disso? Texto bíblico. Essa expressão levanta-te, para o cristão primitivo, para a igreja primitiva, ela tinha a ver com uma ideia de ressurreição, de recomeço, de ressurreição. Ele estava caído, assim como o filho pródigo, ele estava morto em seus delitos e pecados. E agora Jesus fala: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não apenas uma fé que proporcionou cura a ele, como proporcionou cura aos demais, mas uma fé que, além de trazer a cura, essa fé trouxe também salvação. Nem sempre, aleluia, glória a Deus. Se estivéssemos numa igreja pentecostal mesmo, hein, seria coisa maravilhosa. Mas o texto fala para nós que ele disse para o samaritano: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não apenas a cura física. Os 9 receberam a cura física. O samaritano, além da cura física, ele teve a oportunidade de receber o amor, a amizade, o perdão e a salvação de Jesus Cristo. Ou seja, foi algo muito mais profundo. Jesus se deu a conhecer a ele. E os demais não. Buscaram a Cristo por uma necessidade real de cura, mas tiveram uma relação com Cristo apenas de forma utilitária. Assim como muitas pessoas se relacionam conosco de forma utilitária. Querem apenas o favor, mas não nos querem. E Jesus conhece os corações muito melhor do que nós. E por conta disso, ele só se dá a conhecer aqueles que realmente o querem de verdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, na manhã de hoje, nós queremos orar. Nós queremos pedir a Deus pelas nossas vidas. Queremos, porque hoje também é dia de gratidão, estamos agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos presbíteros. Eu queria convidar à frente o Alfredo, o Isaías, o presbítero Assir também o nosso presbítero Wellington, os nossos presbíteros, que Ricardo ficasse aqui à frente também nesse momento. Nós vamos agradecer a Deus, porque hoje é o dia do presbítero na igreja presbiteriana. E todos vocês são bênçãos de Deus.
Se tiver mais algum presbítero que eu não tenha observado aqui, nós fazemos uma distinção entre presbíteros docentes e presbíteros regentes, tá? Então, hoje é o dia do presbítero, mas presbítero regente, aquele que governa, né? Então, o pastor na presbiteriana tem uma data certa, que é o dia 17 de dezembro, é o nosso dia. Podem chegar aqui. Pode chegar aqui em cima, irmãos. Vamos orar. Vamos orar por todos vocês. Isaías não veio? Está vindo aí? Não voltou, Isaías? O pessoal está brincando com você, que você não voltou. Você não voltou para nós agradecermos. Para nós agradecermos a Deus também pela sua vida. Então, meus amados irmãos, algumas coisas importantes, só para a gente resumir. Quem quiser sentar, pode sentar. Quem precisar sentar, pode sentar. Primeiramente, irmãos, hoje é um domingo que nós estamos falando sobre gratidão. Gratidão como virtude, gratidão como disciplina espiritual do cristão. Hoje, nós estamos pregando com muita gratidão a Deus pela salvação em Cristo que nós recebemos, o perdão de pecados. Mas também nós estamos pregando hoje de forma a estimular a igreja, para que a igreja seja realmente grata, para que nós desenvolvamos entre nós expressões de amor e de singela gratidão por todos aqueles que participam da nossa vida e da nossa história, porque o tempo é hoje de agradecer. O momento é esse. O amanhã eu não sei se há de chegar. Então, este momento é a hora da gente falar: meu amor, obrigado, minha mulher, por ser você como você é. Obrigado, meu presbítero, obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, obrigado, meu amigo, obrigado, meu Deus, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Esse é o momento da gente, não perca a oportunidade para expressar gratidão, porque se o tempo passar, meu irmão, pode ser impossível. Nós acreditamos que na eternidade isso vai acontecer. Teremos a chance de agradecer a quem nós não tivemos a oportunidade aqui, na face da terra. Eu, por exemplo, se eu chegar lá, com a graça de Deus, né, a salvação que eu acredito, bíblica, sabe a quem eu vou agradecer? A muita gente, dentre elas a John Stott, um grande autor, pastor, que muito me abençoa. Vou agradecer a ele. Mas eu tenho certeza, John Stott já está com o pai, mas tem muita gente aqui hoje, tanto na igreja, como no meu hall de amigos, na minha família, que eu posso expressar essa gratidão e fazê-lo enquanto há tempo. Vamos orar então, agradecendo. Peço a você que fique em pé. Vamos agradecer também pelos nossos presbíteros. Eu vou pedir ao nosso reverendo Ricardo que faça essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a alegria existe no nosso coração, Senhor, e gratidão também por aquilo que o Senhor vem fazendo na Tua igreja. Hoje, estar aqui nesta manhã, reunido com homens que alguns já deram a sua contribuição a serviço dessa igreja, como o presbítero Assírio e o presbítero Wellington. E nós somos gratos por essas vidas que, por força e entendimento e gratidão por aquilo que o Senhor fez, dedicaram parte do seu tempo no exercício da Tua obra, Senhor. E agora também temos aqui o presbítero Isaías, o presbítero Alfredo e também o presbítero José Maurício, que não está presente, mas nós temos plena gratidão, Senhor, pelo trabalho que eles vêm executando na Igreja Betel. Obrigado porque o Senhor levantou pessoas que são comprometidas com a Tua obra, Senhor, e que hoje estão aqui, Senhor, sendo reconhecidas pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por sua entrega. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando esses homens,
vens estendendo a tua poderosa mão, Senhor, que tem cuidado até o dia de hoje. Será assim, Senhor, o seu cuidado com a vida desses homens. E nós, como igreja do Senhor, reconhecemos que o Senhor tem sido Deus na vida desses homens, na vida de cada um deles, como também de seus familiares. Como igreja do Senhor, somos agradecidos, porque o Senhor sempre coloca do nosso lado pessoas para trazer uma palavra de esperança. Agradecemos ao Senhor pela mensagem que foi trazida nesta manhã pelo reverendo Carlos Henrique, que nos ensina, Senhor, a olharmos atentamente para questões, Senhor, que dependem também da nossa atitude. Como na pregação de hoje, Senhor, esses leprosos tiveram uma grande oportunidade porque foram abençoados pelo Senhor, mas somente um teve um olhar de gratidão por aquilo que o Senhor fez. Que o Senhor nos inspire nesta manhã a termos uma vida de gratidão, Senhor, em tudo aquilo que venhamos a fazer, Senhor, que ao colocarmos a nossa mão, ao exercermos as nossas atividades diárias, nós que tenhamos, ó Pai, esse olhar sensível para perceber a grandeza do Senhor na nossa vida. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, obrigado por cada momento presenciado aqui nesta manhã, e que ele, Senhor, seja para nós, Senhor, como um aprendizado para uma vida inteira. Senhor, nós queremos nesta manhã, Senhor, sairmos daqui, Senhor, com essa esperança no nosso coração, e te agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer na nossa vida. Nos dê, Senhor, uma semana ricamente abençoada, Senhor, nos inspire, nos ensine, Senhor, e faça com que pessoas, Senhor, cruzem o nosso caminho, para que a mensagem do Evangelho esteja nos nossos lábios, para compartilhar com aquele que precisa. Senhor, nós te agradecemos por tudo que há de acontecer no decorrer desta semana, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Ó Pai, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos terminando. Podeis se assentar, por favor, rapidamente. Eu só quero eu quero só reconhecer aqui algumas pessoas, duas pessoas na verdade. A primeira é o Carlos, filho da nossa irmã Mimi, está presente entre nós hoje, uma alegria enorme. Talvez os irmãos não conheçam, mas é uma alegria imensa tê-lo conosco aqui, que Deus te abençoe. Agradecer também a nossa pianista e a nossa irmã Célia, que hoje nos visita também. Irmã Célia, faça assim, para quem não te conhece ainda. Amém? Seja bem-vinda, querida. E logo mais à noite nós teremos o nosso culto vespertino. O culto da noite já voltou, tá? Então você que puder vir, venha ao nosso culto vespertino, também será transmitido pelo Zoom, tá bom? O Rafael não está aqui conosco, né? Agora deve vir à noite, espero. Ele não estava muito bem, fez uma cirurgia de vesícula e aí passou um pouco mal hoje. Eu acho que questão de alimentação mesmo, né? Mas se Deus quiser estará conosco à noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Tem mais um aviso, né? Da Missão Kaiowá, do culto, né? Você quer avisar aqui, minha irmã? Então eu vou também fazer um aviso. Já está no boletim, mas no dia 22 de agosto, nós estaremos na sala Carlos Couto, ali em frente ao Plaza, vocês devem conhecer, lançando o nosso livro Direito Ambiental Bíblico, uma comparação entre a lei mosaica e a lei de crimes ambientais, tá? Então, em coautoria com a professora Matilde Sgleib Conte, tá? Então vai ser um prazer enorme, às 19 horas, dia 22, vai ser uma honra tê-los conosco lá.
Dia 23. Dia 23. Amém. Irmãos, olha, nós... Amém. Irmãos, olha, nós tivemos ontem uma sessão de cinema aqui na igreja e algumas pessoas trouxeram 1 quilo de alimentos. E se você tiver a oportunidade de trazer também no próximo domingo 1 quilo de alimentos, seria muito interessante para que nós possamos ajudar aquelas pessoas que estão vivendo um momento adverso, tá bom? Então, se você puder, o faça, tá? Se puder. Deus abençoe a todos rico e copiosamente. Um excelente domingo para todos.